Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu gostaria de falar acerca bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, que está em Mateus capítulo 5, no versículo 7. Mas para nós sabermos, meus irmãos, o que exatamente é misericórdia, eu tenho aqui no dicionário Aurélio, e misericórdia diz assim: compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão, grito de quem pede compaixão, piedade ou socorro. Isso é misericórdia. Nós nos compadecermos com a dificuldade alheia, com a situação que o nosso próximo ou a outra pessoa está passando, com o que a outra pessoa está vivendo, a dificuldade de nós vermos as outras pessoas. Então Jesus, ele não fala aqui compaixão, ele fala misericórdia, ter misericórdia do povo, ter misericórdia de outra pessoa. E aqui misericordioso, que tem misericórdia, compassivo, clemente. Então nós vemos que misericórdia e a compaixão estão ligadas. E que revela misericórdia, compassivo, aquele que perdoa as ofensas que lhe fazem. Então, meus irmãos, o dicionário Aurélio diz: misericórdia é aqueles que perdoam as ofensas que o outro lhe faz. Então veja que Deus, ele tem o melhor para a nossa vida. Mas o que nós vemos é que muitas das vezes nós não queremos perdoar o nosso próximo, nós não queremos colocar isso em prática, nós não queremos nos sujeitar ou nos submeter a pedir perdão para o nosso próximo. Então nós vemos o quê? Que quando Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, aquele que é compassivo para com o seu próximo, ele também alcança essa compaixão do Senhor. Aquele que tem compaixão com o seu próximo, o Senhor também tem compaixão com a vida dele. Aquele que perdoa o seu próximo, ele também é perdoado. Aquele que libera perdão, ele também é perdoado. Então nós vemos que nós temos que nos colocar muitas das vezes numa situação onde as pessoas têm que ver a diferença na nossa vida, têm que ver a nossa disponibilidade, o nosso desejo, a nossa busca, a nossa súplica, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Mas o que o Senhor vê, o que o Senhor fala de nós, é pura e simplesmente, irmãos, nós sermos misericordiosos. Nós nos colocamos, muitas das vezes, na situação da outra pessoa, nos colocarmos no lugar de outro. Isso é muito sério. Isso é de suma importância, aquilo que nós temos que fazer. É nos colocar, muitas das vezes, na disponibilidade do outro. É buscar a Deus e que Deus possa trabalhar na nossa vida e que as pessoas possam ver esse trabalhar de Deus em nossas vidas. Então nós temos, meus irmãos, que ser misericordiosos. Isso é necessário ao Senhor, que diz: bem-aventurados são os misericordiosos. E aqui, meus irmãos, no comentário aqui, misericordiosos são cheios de compaixão e dó para os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Então muitas das vezes a gente vê a pessoa sofrendo porque cometeu um pecado, porque cometeu um deslize, porque teve uma falha. A gente fala, a gente quer jogar para baixo, a gente quer muitas vezes condenar, julga e condena essa pessoa. Quanto, no entanto, às vezes a gente tem que se colocar no lugar dela, não pecando e cometendo o mesmo ato, não. Mas em que sentido? No sentido de falar: e se fosse eu? Eu também estou sujeito, porque aí ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos nessa terra e estamos sujeitos a várias situações, irmãos, nessa vida. Mas o que nós vemos aqui é Jesus dizendo para nós: misericordiosos. Nós temos que ser misericordiosos, nos colocarmos no lugar daquela pessoa, ter compaixão, porque misericórdia e compaixão estão ligadas. Então ter compaixão. O que é uma pessoa compassiva? É aquela que se coloca no lugar do outro, é aquela que se coloca falando: poxa, e se fosse eu? E se fosse a minha vida? E se fosse a minha família? E se fosse os meus negócios? E se fosse os meus bens? E se fosse o meu trabalho? E se fosse a minha vida espiritual? E se coloca no lugar daquela pessoa. Então nós vemos que os misericordiosos, eles, e nós vemos que eles alcançarão misericórdias. Aquele que perdoa é perdoado. Aquele que se coloca no lugar do outro, outro vai se colocar no seu lugar. Jesus se colocou no nosso lugar para sentir aquilo que nós sentimos, para poder passar por aquilo que nós passamos nessa terra. Então nós vemos o quê? Quando diz misericordioso, hoje é pouco usado, hoje é pouco feito, as pessoas não têm misericórdia. Por quê?
Porque se a pessoa erra, tem que ir para o inferno, tem que pagar pelos seus erros, tem que pagar pelos seus atos. Irmãos, nós sabemos que as consequências elas vêm, mas não cabe nós medirmos as consequências na vida de ninguém. Nós não podemos medir as consequências na vida das pessoas, na vida daquele que errou, na vida daquele que ele pecou, na vida daquele que transgrediu a lei do Senhor. Então, o comentário aqui ele segue. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a pessoa atrai, o misericordioso atrai a pessoa do sofrimento, a pessoa que está sofrendo, para a graça do Senhor. Ele prega para aquela pessoa, porque às vezes a gente fala, poxa, essa pessoa já está tão aprofundada no pecado, está tão, vamos dizer assim, envolvida com o pecado, que ela não merece, ou ele não merece a misericórdia do Senhor. Todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. Todos nós precisamos das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque nós, meus irmãos, somos pecadores, somos falhos, e nós não somos melhores do que o nosso próximo. Nós estamos, claro, nós defendemos a linha que nós temos que nos esforçar, orar mais, buscar mais, ler mais a Bíblia, ter mais entendimento para estar na presença de Deus, mas não cabe a nós esse ou esse, que está certo e quem está errado. O que nós temos que fazer é sermos misericordiosos. E fechando aqui, sendo misericordioso para com os outros, eles alcançarão misericórdia. É aquilo que nós falamos, quando a gente é misericordioso, compassivo com o nosso próximo, automaticamente nós também alcançamos essa misericórdia, alcançamos essa presença de Deus, alcançamos essa graça do Senhor, alcançamos as mais ricas bênçãos do Senhor para com a nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, fiquem na paz, que Deus abençoe os irmãos. Amém.